Se escrever com esse na mão aqui já é difícil, imagina só com o de usar o dedo aqui no notebook. Então vamos falar um pouquinho sobre... Acho que dessa vez a discussão talvez seja mais produtiva para vocês, justamente porque a maioria não escreveu ainda, né? Então, dá para a gente pensar. Desafios para o ingresso do jovem no mercado de trabalho no Brasil. O que vocês acharam desse tema? Pode abrir o microfone para conversar um pouquinho comigo, alguns. Eu gostei, Samantha. Eu achei Eu que gostei. a cara do cursinho mesmo da gente, que é Uhum. jovem, né? Pensar no contexto de vocês, né? Como é que é sair, então, da faculdade e ingressar no mercado de trabalho? Como é que vai ser? É um tema não só interessante de escrever, como é prático para vocês. Pensar o que que vai ser e conhecer a respeito disso vai ser muito importante para vocês. Uma orientação, além do tema aqui, que eu sempre faço com os alunos, é o seguinte: entrou na universidade, fique atento a tudo o que está acontecendo lá. Tem uma coisa chamada iniciação científica. Comece a prestar atenção, eu falo que é ler parede. Entrou no prédio, na instituição física mesmo da universidade, comece a ler as paredes, ficar atento a tudo que está acontecendo. Participar daquilo que não for só o obrigatório do seu curso. Por exemplo, congressos, simpósio, ver que tem alguma coisa fixada nas paredes. É uma atitude, ingressar nessas iniciações científicas, porque é uma maneira que você tem de se aproximar de contatos que vão abrir porta de trabalho para vocês. Então, acho que antes de pensar aqui me inscrever, a dica que eu posso dar a respeito da vida e do que vai ser aí o futuro de vocês enquanto profissional é isso. Porque às vezes a gente entra na faculdade e tem aquela impressão assim, se olha só para a sua turma, sei lá, vai ter uma turma de 40 pessoas formando junto com você. Aí você pensa assim, nossa, agora essa galera toda, que eram meus colegas de curso, passam a ser meus concorrentes no mercado de trabalho. E, na verdade, o que faz a diferença na hora que você sai para trabalhar são os contatos. Relacionamento humano ainda é uma coisa importantíssima. Por isso que eu estou falando da iniciação científica. Quando você entra num programa de iniciação, ou um estágio, alguma coisa assim, na iniciação científica você se aproxima de um professor, que ele vai ficar com um grupo de 5, 6 no muito em iniciação. E aí, através desse professor, isso vai abrindo portas para vocês. Através do estágio, as portas vão se abrindo. Através desses encontros, em congressos, em simpósios. Então, eu acho que é importante você fazer além. Tem gente que faz o curso só dentro daquilo que é formação básica, essencial do curso. Matéria obrigatória, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Vou, assisto aula, entro e saio do jeito que tiver e é assim mesmo. E aí, forma e fala, e agora? Faço o quê? Então, é importante manter esses contatos, principalmente. Para escrever aí, então, a respeito do tema, nós temos um dado, eu acho que preocupante, né, para você, se a gente pensar que o desemprego é maior entre os jovens, exatamente, mas olha que é maior numa faixa de ensino médio, né, gente? Quando a gente pensa aí, quem concluiu, acabou de concluir o ensino médio, que é essa primeira parte aí, deixa eu pegar, ver se eu vou conseguir usar uma canetinha aqui. Quando a gente tem aqui essa faixa, que é óbvio, e essa segunda faixa, que é as duas maiores. Por que que isso se torna óbvio? Porque você tem quem está no ensino médio e está para se formar, e quem acabou de se formar do ensino médio e está na faculdade. Então, é a taxa de desocupação. Por que que é essa faixa etária aqui, Samantha? Mas isso aqui é até proibido no país, trabalhar nessa faixa etária. O que poderia acontecer, que pode e deve acontecer aqui, são os estágios, né? Aqueles estágios eu até anotei aqui os programas do governo, que tem menor aprendiz, né? É o nome do programa mais comum. E aí depois a gente vê que essa taxa vai diminuindo, o que também não deixa de ser uma taxa alta. Se a gente pensar em 10,8 para pessoas de 25 a 39 anos, ainda é preocupante, porque é momento de estar, essa é a população mais ativa no país. E depois, então, quando chega aos 40, 59 anos, vai caindo, o que é normal, mas não deixa de ser preocupante, porque nós temos, principalmente pós-reforma da Previdência, uma população nessa faixa etária que precisa continuar trabalhando. Acho que eu já até comentei com vocês
E para concurso público, inclusive, quanto maior a idade, mais preferência na classificação, né? Eu tenho 36 anos, se eu ficar empatada com alguém de 37, ele tem preferência sobre a vaga. De 38, ele de 40, 50, 60 anos. A pessoa que está concorrendo comigo tem 60 anos. Ai, Samanta, mas é muito mais fácil quem está com 36 ficar ativo do que quem está com 60. Mas o concurso público tem essa regra para priorizar justamente essas pessoas que no mercado privado vão ter mais dificuldade de ingressar. Então, pensemos aqui nessa taxa de desocupação inicial, porque é isso que diz respeito à população mais jovem mesmo. Na sequência, menos escolaridade, maior desemprego. Veja o índice de desocupação por grau de instrução. Então, de um total aqui, a gente tem um total, né, de 11,8. Com menos de um ano de estudo, 9,2. O que no país hoje é quase impossível. As profissões que a gente pode olhar e falar assim, para isso não precisa de estudo nenhum e tal, mas acabam exigindo o mínimo, né? Um assistente de limpeza é exigido para concurso público, pelo menos o Fundamental 2, ou seja, até o 9º ano. Alguns cargos ainda exige Fundamental 1, que é basicamente até o 4º ano, só para garantir que a pessoa é alfabetizada. Mas é muito difícil essa taxa aqui, com menos de um ano de estudo, a gente fica preso basicamente aos empregos rurais e subempregos, né? Que a gente vai ver que é o que não tem. Samanta, Oi. eu posso falar do trabalho do menor aprendiz? Da Caixa, do Correio, esses Pode lugares? e deve É um argumento citar. bom? É um argumento excelente, porque o menor aprendiz, ele não é que o jovem vai começar a trabalhar, que ele não é trabalho efetivo, mas é exatamente essa inserção no mercado de trabalho e que faz com que ele tenha os contatos para que futuramente ele venha trabalhar. Imagina que ele já é conhecido ali na Caixa ou em algum outro ambiente como bom profissional. Nossa, esse menino, quando ele voltar aqui formado, sem dúvida o gerente já conhece o currículo dele, porque ele já tem um nome conhecido lá dentro, que sabe que ele é bom no trabalho, que ele tem bom relacionamento com as pessoas, que ele é ágil, que ele é proativo. Então, pode facilitar muito, abre portas. Eu acho que é um argumento forte para você falar exatamente sobre esse abrir portas, tá? Então, o ensino fundamental incompleto são esses cargos que eu falei com vocês que às vezes ainda existe, aceita até a formação até o 4º ano, que é basicamente ter uma escolarização, né? Significa que a pessoa sabe uma alfabetização, sabe ler e escrever. Depois a gente tem o ensino fundamental completo até o 9º ano, com 13,6%. O ensino médio incompleto, 20,4%. Esse aqui é um dado importante para nós pelo seguinte, se a gente pensar que é comum que a população pare exatamente nessa fase. Porque até o ensino fundamental, você está naquela coisa de criança, pai obriga a ir para a escola, você tem que ir, vai, é assim que funciona e tal, tal, tal. Chega no ensino médio, ele já começa nesses chamados subempregos. Não, vou fazer um servicinho disso aqui, vou ganhar um trocado, vou fazer disso ali. E aí ele começa a se sentir independente, é também um momento de maior evasão escolar, né? Abandona o ensino médio porque acha que já dá para viver com aquele emprego, aquele trabalho que ele tem. Mas isso ainda aparece em índice de desocupação porque não é emprego registrado, não é ainda um emprego legal, né? São os famosos bicos que as pessoas vão fazendo por fora aí. No ensino médio completo, 13%, no ensino superior incompleto, 12,5%, e no superior completo, 6,2%. Lembrando que isso aqui é sobre taxa de desocupação, né? Índice de desocupação. Quem desse grupo aqui está com o número mais baixo de desocupação, ou seja, que fica menos sem serviço, né, não consegue entrar, é exatamente qual que é o caminho, resumindo essa história desse gráfico aqui. O caminho é ter curso superior completo. Esse é o primeiro passo, ou a exigência mínima que nós vamos pensar para que você consiga ingressar no mercado de trabalho. O que é um dado óbvio, porque se você tem um curso superior completo, significa que você tem formação específica. Se você tem formação específica, você vai procurar em uma área específica. Eu fiz medicina, é óbvio que eu vou sair atrás dos empregos de médico. Eu fiz letras, é óbvio que eu vou sair atrás dos empregos de professora de português, de revisora de jornal,
de redator, dependendo do tipo de jornal. Aí tem jornal que exige a formação dupla em letras e jornalismo, né, na comunicação social. Então, você já está numa área que você vai procurar algo específico dentro daquilo ali. Alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta antes de eu passar aqui, gente? Acho que você pode ir, Samanta. Pode seguir, né? Texto 2, vamos ler aqui um pouquinho. Também ficou pequenininho, mas eu tentei colocar ele todo numa página só, mas está tudo lá nos motivadores para vocês lerem com calma depois, antes de escrever. O ingresso do jovem brasileiro no mercado de trabalho formal, aqui para mim, acontece cada vez mais tarde. Em média, a primeira carteira assinada só acontece com 28,6, né? Aos 28,6 anos, segundo o levantamento da consultoria e dados a partir dos dados de 2017, da Relação Anual de Informações Sociais, os mais recentes. Antes da crise, entre 2006 e 2014, a idade média do primeiro emprego formal girava em torno de 25 anos. Vamos falar aqui a respeito de algumas coisas. Primeiro, até os anos 90 no Brasil, era possível assinar carteira antes dos 18 anos. Inclusive, meu marido tem, acho que, carteira assinada desde os 14 ou desde os 16 anos. Tem muitos anos já de carteira assinada. Então, era comum que as pessoas entrassem, mesmo que seja um emprego formal, né? Mas o que era esse emprego formal? No caso dele, a primeira carteira assinada foi como office boy de uma empresa. Depois ele foi auxiliar técnico de informática. Depois ele foi técnico de informática. Então, tem essa questão do registro, depois dele ser obrigatório aos 18 anos, é óbvio que essa idade também subiu. O mínimo que você podia ter um dado de registro era aos 18 anos. Depois que a gente percebe situações como a crise ou como uma necessidade de formação específica, se você também comparar uma geração antes de você, as pessoas que têm nível superior, com o jovem hoje, é claro que as pessoas estão hoje buscando muito mais essa formação superior. Isso também é óbvio que vai deixar esse primeiro emprego mais tardio. Se antes, por exemplo, para professor, vocês vão lembrar, ou já viram os pais comentando aí, que era possível ser professor saindo do ensino médio. Alguns professores têm muitos anos ou se aposentaram muito jovens exatamente por isso, porque você fazia um ensino médio chamado de magistério, que era em 4 anos. Eu não peguei essa fase, quando eu peguei já tinha acontecido a reforma, porque isso durou até assim, meio dos anos 90. Como eu formei no ensino médio, 98, não, 2002. Eu formei em 2002, então já tinha acabado isso, já era o chamado ensino médio científico, como é o de vocês hoje, que é feito em 3 anos, sem profissionalização. Antes, quando ele era em 4 anos, aqui em Capelinha mesmo, eu tenho tias que se formaram assim, por isso que eu lembro. Fazia os 3 anos básicos, e esse último ano era um ano que você escolhia ou magistério ou contabilidade, eram as 2 opções que haviam aqui em Capelinha. E aí essa pessoa decidia se ela ia fazer magistério ou contabilidade. O magistério permitia que ela desse aula. Só que essa aula era até a 5ª série, que é o 4º ano hoje. Mas era uma maneira de ingressar no mercado aos 18 anos. Começava dando aula, e aí professor aposentava com 25 anos de contribuição. Então, imagina se a pessoa indo muito, começou a dar aula aos 20 anos, com 45 anos, ela era uma professora ou um professor aposentado, né? Encerrava ali. Ingressava-se muito antes no mercado. Depois, houve a exigência de formação superior, pelo menos de normal superior para até o 4º ano, de pedagogia também até o 4º ano, e para dar aula no ensino médio de formação específica, formação em letras, formação em história, formação em matemática, geografia, e por aí vai. Isso já fez com que só nesse exemplo que eu estou dando, da carreira de professor, que a gente ingressasse no mercado mais tardiamente, porque você precisa contar com pelo menos 4 anos de graduação. 4 anos e meio, dependendo da faculdade e do curso. Né? Aí, para as pessoas que querem medicina, 6 anos de graduação básica. Então, é óbvio que você vai demorar um pouco mais para ingressar nesse mercado de trabalho. É um desafio para o jovem? Claro que é, em qualquer uma das profissões. Mas eu acho que ainda dentro da argumentação essencial é a maneira como ele estabelece os seus relacionamentos, os seus contatos desde o curso superior, porque é isso que vai abrir as portas, né? Deixa eu seguir aqui, não vou ler tudo não, porque senão a gente gasta muito tempo nessa discussão.
Texto 3, e é também o último texto aí. No Brasil, a população jovem, de acordo com o IBGE, representa 25% do total da população brasileira. Os mesmos fatores que impactam os jovens em outros países, principalmente nos emergentes, tais como falta de acesso à educação de qualidade e oportunidades dignas de emprego, também são vistos em nosso país. E o nosso desafio começa cedo. Em 2015, apenas 38% dos jovens matriculados no ensino médio estavam na série correta. No mesmo ano, tínhamos apenas 43% dos jovens no Brasil com ensino médio completo. A partir do momento em que o jovem abandona seus estudos, muitas vezes pela necessidade de recorrer a um trabalho informal para a sua subsistência e de sua própria família, aprofundamos em um conceito apresentado pela ONU chamado de desengajamento econômico, ou seja, o momento em que uma parcela representativa da população deixa de acumular capital humano, fator-chave para aumento da produtividade do país. Isso aqui entra naquele conceito, que não é um conceito novo, de mão de obra qualificada. A gente precisa, não basta você ter uma população em um país jovem e produtivo, essa população precisa ser qualificada, principalmente na atualidade. Nós estamos falando de um mundo totalmente tecnológico. Gente, para ser caixa de supermercado, você acha que a pessoa consegue? Se ela falar assim, não domino nada de tecnologia, tem maior dificuldade com qualquer coisa eletrônica, ela consegue ser caixa de supermercado? E respondam aí quem está acordado. Não. No computador? Não, ela pode ter mais dificuldade com matemática do que com tecnologia. Sabe? Porque o computador dá o cálculo pronto, não dá? Tanto que o povo fica viciado, é uma preguiça. Às vezes você entrega uma coisa, óbvio, entreguei R$10 para a pessoa comprando um negócio de 8. E ela vai e confere na calculadora, porque o vício ali no eletrônico é gigantesco. Ou o computador, no caso de supermercados grandes, a tela já dá o troco pronto, né? Já aparece lá com a palavra, valor troco, o tanto que ela precisa entregar para aquela pessoa. Então, ela precisa de um domínio, de um engajamento muito grande com o que o mercado demanda. O que o mercado demanda hoje? Tecnologia em todas as áreas. Um professor hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, para um tipo de aula desse aqui, nós não precisamos nos adaptar, enquanto professores, enquanto alunos, para usar as ferramentas, as plataformas digitais. Aí a gente está usando o meu Bernoulli para fazer exercício, para resolver algumas atividades, para fazer simulado pelo computador, como vocês têm feito. Então, é uma demanda muito atual. O problema que é citado aqui, no Brasil nós temos uma situação interessante ao longo dos anos pelo seguinte. Antes eu tinha um claro problema da evasão escolar e da não conclusão. O jovem simplesmente não concluía. Alguns programas governamentais empurraram esse jovem para dentro da escola. E aí, de um jeito ou de outro, seja através de um programa como o EJA, seja através do SESEC, existem mais possibilidades de que ele conclua. O país se orgulha dos dados alcançados nos últimos anos de conclusão, de formação dessas pessoas. Mas isso significa que essa mão de obra está saindo qualificada? Não. Não, né? De maneira alguma. Então, essa qualificação, e aí como é que a gente percebe? Através dos estágios, através desses contatos, essa história do boca a boca, de reconhecer, não, esse menino é bom de serviço, ele sabe fazer isso aqui, ele dá conta disso. Eu já citei outras vezes, mas acho que não aqui para o cursinho, o meu próprio exemplo enquanto professora em Belo Horizonte para ingressar no mercado de trabalho. Tem alguma coisa no meu olho? Para ingressar no mercado de trabalho. Eu me formei na UFMG, né? E aí saí segura, porque você faz. O curso de letras é óbvio, não é um curso muito valorizado no país inteiro, um mercado de trabalho, e a gente pensa de cara, vou trabalhar em escola estadual, preciso começar dessa maneira. Mas eu queria muito ir para a rede particular em Belo Horizonte, e aí eu falei assim, não, eu estudei na federal, né? Você fica achando que tá com a bola toda. Eu falei, não é possível, vai ser fácil de encontrar um emprego numa escola particular. Fiz o melhor curso de letras na época do país, porque a UFMG ficava brigando com a USP para ver qual curso de letras ficava melhor, sempre alternava naquele ano. A UFMG em literatura tinha superado os resultados da USP e tal. Eu falei, não, tô tranquila. Comecei a entregar currículo, ninguém chamava, lugar nenhum chamava. Você fala assim, gente, o que acontece? Ninguém chama e tal. Aí apareceu uma vez um chamado para uma entrevista.
Quando eu cheguei para essa entrevista, tinha não era só uma entrevista, era uma etapa de seleção. A escola fazia uma etapa, tinha uma entrevista inicial, depois tinha prova escrita, depois tinha dinâmica de grupo e depois tinha aula experimental. Fiquei lá 4 dias participando do processo. Na primeira seleção tinha 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, 20 eram da UFMG e 2 da PUC. Era a concorrência que eu tinha inicial. Ou seja, o que a gente imagina? Que daqueles currículos enviados, eles já selecionavam os que eram UFMG e alguns da PUC, que era a seleção inicial que acontecia. Então, fazia diferença ter estudado na Federal? Não fazia. A concorrência, eu encontrei várias pessoas com as quais eu tinha estudado. Nesses processos, no Santo Agostinho, no Colégio Batista, no Marista, qual foi o outro que eu fiz? O Máximos foi depois, mas uma série de colégios lá, Santo Antônio, no Santo Antônio e tal. E aí a gente vai percebendo que é mais importante as relações que você tem, porque aí depois uma professora me indicou numa outra escola, que aí eu já não concorri com tanta gente, aí só tinha mais uma, entendeu? Porque eu tinha feito iniciação científica com ela já tinha falado a respeito de mim para aquele grupo, e aí eles chamaram eu e mais uma, só para decidir entre nós duas. Então você começa a perceber que a maneira como você faz esse curso superior, como o jovem se adequa nos relacionamentos, nos contatos que ele vai estabelecendo, são importantíssimos, além dessa capacitação, além dessa formação que vai estar expressa num diploma ou num histórico escolar dele lá. Na hora da pesquisa, eu imagino que vocês já tenham feito, ou não, né? Se não escreveram, não sei. Mas coloquei aqui algumas coisas que eu achei interessante lá. Um artigo chamado Alguns Aspectos da Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho do Brasil. E aí você vai ver nesse artigozinho, que é um artigo da USP. Aqui, cadê meu mouse, gente? Marcar aqui a referência para vocês da USP, né? Sobre. Você vai encontrar uma série de outras informações. Como tem aí, eu achei que nesse caso os textos motivadores estão bem ricos. Tem muito dado, tem muita informação já para vocês. Referência aqui da lei, eu coloquei aqui, está num artigo também coloquei o site que eu encontrei, do Brasil Escola, mas você vai encontrar um monte de outros. Essa lei aí, 10.097, do ano 2000, que amplia o decreto federal, né, que determina que todas as empresas de médio e grande portes contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Então, isso é lei. A grande ou média empresa é obrigada a oferecer estágio, programa de menor aprendiz, ela tem essa obrigatoriedade, não é só porque ela quer, não. Isso é uma demanda que o país percebeu, que o primeiro emprego era uma dificuldade dos nossos profissionais. E se ninguém te dá a oportunidade, você vai aprender como? Se todo emprego que você vai concorrer exigir lá mínimo 2 anos de experiência. Como que o jovem vai concorrer se inicialmente as ofertas de vaga vão aparecer dessa maneira antes do ano 2000? Toda oferta de emprego aparecia 2 anos de experiência, mínimo 2 anos de experiência. Ninguém tinha experiência nenhuma, as pessoas estavam começando a ter formação, que dirá experiência, né? Então, essa obrigação faz com que as pessoas usem esse período de estágio ou de menor aprendiz como uma experiência muito válida. E é um argumento muito forte também para vocês usarem a importância disso. Depois eu coloquei aí um outro trechinho de uma espécie de um artigozinho, não chega a ser um artigo, mas uma matéria mesmo sobre um debate da Unicef, né? A Unicef e instituições parceiras promoveram na terça-feira no Rio de Janeiro o seminário Diálogo sobre a Lei de Aprendizagem, qualificando o jovem para o futuro. Então a Unicef é outro que acho que você pode usar inclusive como argumento de autoridade, que propõe sempre esses diálogos aí para inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho. Ô, Samantha, Pode falar. nos argumentos eu coloquei algo mais, entre aspas, histórico. Por exemplo, eu falei da crise dos Estados Unidos de 2008 e depois, para falar mais interno do Brasil, eu falei da evasão escolar. Pode, sem problema. Essas referências históricas, a construção histórica, é sempre muito boa, gente. É uma referência muito boa. Se você conseguir fazer isso, é excelente. Só não pode esquecer de ficar só dissertando, né? Jogar só na exposição, demonstrando que você tem muito conhecimento histórico e não argumentar em cima daquilo. Mas é muito válido. Cuidado também para quem for citar esses programas como o EJA, o SESEC, que colocam o jovem no mercado de trabalho.
porque coloca o mercado de trabalho, não, que concluem a formação de ensino médio, né? Que era uma dificuldade que o país tinha por conta da evasão escolar. Porque já existiram programas anteriores. Se você quiser falar muito dessa parte histórica, você vai descobrir que nos anos 80 existiu o chamado Mobral, 70 para 80, década de 80, e era um programa parecido, mas foi um programa que sofreu muito preconceito. E olha que, aqui a título de curiosidade, eu descobri isso na faculdade, estudando políticas educacionais. Apareceu lá, né, os programas não é inserção, é de reabilitação do jovem no ensino médio, de busca do jovem de volta para concluir o ensino médio. E aí aparecia Mobral. E aí eu achei interessante, fui ler a respeito, fiquei com medo de falar besteira, justamente porque eu lembro da minha mãe, a geração da minha mãe, das minhas tias, quando uma queria ofender a outra, xingar a outra, falou assim, nossa, deixa de ser burra, parece Mobral, e usava isso de maneira pejorativa. E aí eu fui descobrir, inclusive, que o país acabou com o programa e mudou o nome para EJA, Educação de Jovens e Adultos e tal, por conta do preconceito que esse nome sofreu, essa história do Mobral, acabou pegando como uma gíria mesmo, né, na geração de 80, de alguém atrasado, né, entre aspas, aí o burro, que ficou para trás, retardado e tal, e aí chamavam uns aos outros de Mobral, e aí os programas precisaram se readaptar e mudar de nome, inclusive, para não sofrer esse tipo de preconceito. Tá? Mas pode usar assim, viu, Guilherme? Muito bom. Para nomes e Samanta, frases... Oi, pode falar. você disse que não é muito bom começar a falar fatos e tal e dissertar muito na questão de argumentos, passando conhecimento, né? Muito. Você disse que é ruim. Uhum. Aí Não, não é que naquela... eu acho que você não vai ter tempo de argumentar muito. Tempo não, espaço, nas 30 linhas. Sim, Se você porque usar a história, né? sim, naquela redação que teve para fazer sobre energia eólica, eu fiz um parágrafo de desenvolvimento só falando sobre energia, tipo, Uhum. dados e fatos. Aí a minha nota foi até boa, o corretor até elogiou. Você acha que se fosse no Enem eu poderia perder um pouco por focar Aí muito eu tenho que nisso? ler o seu parágrafo para ver se você realmente falou muito e deu conta de argumentar. Porque o que a gente observa é isso. Ou talvez naquele tema essa informação fosse mais importante porque era um tema que era difícil de construir muito argumento. Quando são temas assim mais ligados ao contexto social e o desenvolvimento, a gente do momento, né, no país como esse aqui, a gente precisa tomar esse cuidado, porque você vai ter corretores que vão pegar no seu pé. Se tiver usado dado demais, informação histórica demais e não tiver argumentado. Porque lembra que o texto tem que ser dissertativo e argumentativo. Se você só expõe, você tem muita informação e tem pouco espaço para argumentar em 30 linhas. Então tem que tomar Foi cuidado. isso mesmo que eu pensei, porque eu acho que o tema era muito difícil de se argumentar na questão Eu acho que de naquele tema ideias. era válido, nesse aqui já é um risco que você corre. Sim, entendi, obrigado. Né? Samanta, Oi, deixa eu participar também. pode, Então, com quando, certeza. quando fala ali da inserção no mercado de trabalho, não sei se minha visão é um pouco diferente, e não sei nem se isso ajudaria na escrita da redação, tá, gente? Uhum. É a Samanta que vai conseguir fazer isso aí. Quando a gente fala de mercado de trabalho, é a relação entre a oferta de trabalho e as pessoas que buscam um emprego. Isso é o mercado de trabalho. Essa é a definição de mercado de trabalho, né? Fazendo um MBA lá, a gente fica estudando essa parte do mercado de trabalho. Então, esse conjunto tanto de pessoas quanto de empresas que numa determinada época, num determinado lugar, que aí está definido como Brasil, eles buscam o surgimento desse mercado, etc., vão definir esse mercado de trabalho. Só que a minha questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, eu vejo um aumento de jovens empreendedores. Eu me vejo como um jovem empreendedor. E eu fui ter carteira assinada aos muitos anos de idade. Hoje eu nem tenho carteira assinada. Eu não tenho carteira assinada, então eu não sou um jovem que está no mercado de trabalho. Né? Por ser gestor, eu não assino minha carteira. Não tem como assinar. E aí, em consonância a isso que eu estou falando, nos últimos 8 anos, o número de startups por jovens no Brasil aumentou 20 vezes. Nos últimos 3 anos, ele triplicou. Em 2019, tem uma margem lá que as startups triplicaram, já passam de 20 mil no Brasil. E eu,
por exemplo, estive dentro de uma startup já. Isso não seria também um fator determinante para a gente imaginar que existe uma dificuldade de inserção de mercado de trabalho e o não desejo dos jovens? Eu, por exemplo, não tenho desejo nenhum de entrar nesse mercado de trabalho. O que você acha? Não, eu acho que está corretíssimo, que isso interfere muito também, porque se a gente pensar, por exemplo, nos gráficos que estavam aqui no início, o que está naquele registro, né? É só carteira assinada? Será que esses jovens empreendedores, empresários que têm inserido aí de outras maneiras estão incluídos nisso aqui? Só que aí eu acho que para argumentar, ele precisaria de mais linha para construir em cima desse argumento, né? Para levantar essa dúvida. É só quem está de carteira assinada que vai ser registrado aqui? Que tipo de jovem é esse, né? De que maneira que ele foi inserido nesse mercado? Eu até acredito que esse jovem ainda seja minoria. Eu entendo que ele seja minoria, com certeza. Uhum. Eu pego, por exemplo, aí, nós temos alunos que vendiam roupa para pagar o cursinho, hoje estão na universidade. Ele já estava no mercado de trabalho há muito tempo. Com certeza. Nós tínhamos alunos, tem caso de um aluno que eu gosto bastante aqui, a namorada dele está no grupo, que ele decidiu não entrar no mercado de trabalho formal e ser cabeleireiro. Uhum. Entendeu? Então, esse jovem, se você perguntar para ele, você está procurando emprego? Ele não está procurando emprego. Uhum. E aí, uma das coisas que eu vejo como mudança de geração, por exemplo, meu pai me incentivava a fazer o concurso do Banco do Brasil, da Caixa dos Correios. Era assim, nossa, se você fizer isso, meu filho, acabou. Você está feito, né? Ele era funcionário público, né? Trabalhava no Banco do Brasil por quase 40 anos. Então, assim, a visão dele era essa, e a minha visão não era essa nunca. E mudou o mercado. Você falar, hoje em trabalhar no Correios, o Correio foi declinando, né, na sua capacidade aí, de ação. Então, eu não sei se os nossos alunos aqui vão ser médicos, eles não vão entrar no mercado de trabalho, não. O médico não tem carteira assinada. Uhum. A maioria deles. Quem for médico. Amém, igreja, os médicos aí de plantão? Cadê? Amém. Amém. Tem os médicos aí. Eu acho que o empreendedorismo, isso enquanto argumento, né? Voltando aqui no específico da redação, acho que isso vocês podem usar. É um argumento positivo. O registro desses jovens de outra maneira, enquanto empreendedores. Eu acho que isso pode usar de maneira muito positiva. Exatamente porque a cabeça do jovem é essa cabeça que pensa no novo, que tem mais estratégia. Então, aí eu acho que é um argumento muito válido, que dá para usar muito. Dá para encaixar, inclusive, em relação, acho que aqui embaixo eu coloquei o Leandro Carnal, inclusive, para poder falar a respeito disso. Tem algumas frases aqui, vocês vão ver que há alguns, mas pouquinha coisa, só para dar uma ideia, viu, gente? Quando eu faço isso aqui, não é para vocês pegarem isso aqui simplesmente, mas é porque para isso te dar uma noção de como fazer a sua construção. Alguns eu nem conhecia, alguns aqui eu fui pesquisar a respeito para conhecer um pouquinho como esse professor aqui, Gianotti. O importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar. Dá para encaixar perfeitamente com isso que Caleb falou. Se você quiser usar um argumento como esse, a respeito esse jovem é capaz de pensar, de criar algo novo e de fazer 1001 outras formas de gerar capital e de se desenvolver bem dentro de uma determinada profissão, que não é exatamente esse registro formal da carteira assinada enquanto profissão, né? Depois, eu coloquei aqui uma frase esse aqui que eu não conhecia, esse moço aqui, J. Júnior. Eu falei, gente, quem que será? Mas estava num site lá uma frase interessante, mas o que eu aproveitei mesmo foi as citações que ele fez dentro da frase dele, e acho que ele é um cantor, olhei lá, me parece ser um cantor, não conheço, não sei nem que tipo de música é, só aproveitei a frase e para a gente incluir esses dois nomes importantes aí. Mas a frase dele também é interessante, ó. Dizem que para entrar no mercado de trabalho, na política, na televisão, na música, etc., deve-se ler Nicolau Maquiavel para aprender a ser falso. Eu prefiro Santo Agostinho para aprender a ser verdadeiro. Então, você pode pegar aí questões, principalmente de Maquiavel, que eu acho que vai ser muito produtivo para isso também, enquanto estrategista, né? Ou você pode pegar outros pensamentos e teóricos filosóficos a respeito de ética, de uma série de condutas e argumentar nesse sentido aqui também com Agostinho. Aqui embaixo também tem mais dois nomes para vocês aproveitarem aí, Leandro Carnal e Zygmunt Baum. Olha só o que o Leandro fez
eu acho interessantíssima essa palestra dele, se vocês quiserem acessar. Ele tem uma palestra sobre o jovem no mercado de trabalho, muito boa também, ó. Se baseou nos conceitos do filósofo Baum sobre modernidade líquida, que é outra que também eu acho que vale a pena conhecer a teoria, todo o conceito e não ficar só usando frases isoladas. A fluidez e a dinâmica das relações do mundo atual para explicar as mudanças do mercado de trabalho. No passado, esse mercado era definido pela estabilidade. Hoje, ele está muito dinâmico e depende de atualização e mudança. Não é mais possível fazer uma carreira baseada na repetição, e sim na inovação. Tá vendo, Caleb, como que encaixa exatamente com o que você falou? Sim, sim. Né? Então, dá para a gente aproveitar dentro, dependendo do que você, enquanto aluno, escolhe para ser o seu argumento de autoridade, o que você vai conseguir construir ali depois, você pode usar todas essas questões que nós citamos aqui para construir isso, ok? E aí, fechou, mãos à obra, divirtam-se, escrevendo. Tudo bem, gente? Pode fechar a discussão? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode fechar, Samanta. Pode fechar, né? Eu vou colocar aqui para vocês agora. Deixa eu fechar esse aqui, senão eu não consigo tirar ele de tela cheia. Deixa eu ver se já tá aqui o outro. Eu vou colocar agora. Vamos terminar aquele de português eterno, né? Já tá aqui também um radar de dificuldade sobre a vírgula, que eu refiz, né? Alguns aspectos que eu acho que era o que vocês estavam precisando mais aí em vírgulazinhas, mas nós vamos